Por que existem pessoas que tudo que elas se propõem a fazer, tudo que elas desejam e dizem que desejam aquilo, elas conseguem alcançar? E tem outro grupo de pessoas que, por mais que elas se esforcem, por mais que elas se dediquem, por mais que elas deem horas e horas da sua vida, elas não conseguem alcançar certo tipo de objetivos. Por mais que elas peçam para Deus, orem, façam todo tipo de promessas ao Todo-Criador, seja qual seja a sua religião, não conseguem acessar ou criar aquela realidade. O que essas pessoas que conseguem têm de diferente de nós, que às vezes não conseguimos? O que elas têm? Beleza? O que elas têm que eu e você não temos? Por que elas conseguem? Certo? Tudo está aqui. Tudo está na nossa cabeça. Aula de hoje, aula desse segundo trimestre de 2026, beleza? Já estamos começando abril. É como manifestar, como atrair, como construir, como acessar aquela nova realidade que desejamos. Eu sei que muitos de vocês que curtem esse tipo de conteúdo, que veem esse tipo de conteúdo, já estão de saco cheio de conteúdo, porque existe muito conteúdo por aí. Pessoas incríveis que estão fazendo um trabalho maravilhoso e estão trazendo muita ideia para vocês. Só que o que acontece é que eu e você não conseguimos colocar em prática tudo isso. Eu e vocês não conseguimos tomar ações para criar aquilo que a gente realmente deseja. Então eu decidi começar esse repertório, tudo isso de aulas que vai ser ligado mais à ação. No entanto, entretanto, todavia, eu preciso fazer uma introdução para trazer essa linhagem de pensamento que eu tenho para vocês. Não adianta eu vir aqui agora e dizer para vocês, façam isso, técnica não sei dos que, de quantos segundos por dia, ou que seja, que vai mudar tudo. Não é funciona assim. Eu preciso trazer uma introdução. E essa aula de hoje, a 001, vai ser essa introdução para essa realidade, de como criar, como acessar, como construir uma realidade que nós desejamos, diferente da que já estamos vivendo. Tá bom? Como eu disse para vocês, tudo está na nossa cabeça. Tudo começa na nossa mente. A nossa mente, fechou? A nossa mente, ela, tá? Ela é o que faz, ela é o que ajuda a criar essa realidade que estamos vivendo agora. Eu vou partir da ideia de que vocês já saibam que a todo momento a gente está criando essa realidade. Não vou trazer esse tema aqui agora, mais pra frente eu vou trazer. Galera, o meu português é um pouco ruim, tá bom? Porque me confundo um pouco com o espanhol aí, essa é minha segunda língua, então pode ser que eu solte algumas palavras que realmente estejam mal conjugadas. Espero que vocês tenham paciência por isso, tá bom? Se você é um pouco redundante com esse tema, eu sempre vou dizer isso nas minhas aulas. Então vamos lá. Tudo começa na nossa mente. A nossa mente, ela é a culpada de tudo o que nós estamos vivendo agora, tá bom? Ela é totalmente culpada da nossa realidade. 100%, tá bom? 100%. Temos que ter isso em consideração. Só um minuto. Tá. Temos que ter isso em consideração. Porque tudo que já foi criado na realidade, tudo que já foi feito matéria, em algum momento, ele foi pensamento. Em algum momento, tudo o que existe ao seu redor, o celular que você está usando, a cadeira que você está sentado, o computador, a televisão, tudo isso, certo? Esteve em algum momento na nossa mente. Ele foi um pensamento antes de ser uma realidade, tá? Importante vocês já saberem disso. Não há nada que haja sido criado por o ser humano que não esteve na mente antes. Nada. E é muito importante a gente ter isso em consideração. Porque quando você tem isso bem claro, tudo o demais, todo conhecimento demais, fica muito mais fácil de você digerir isso. Beleza? Então, como eu estava dizendo para vocês... Nossa, só um minuto. Então, vamos lá. Levando em consideração uma linha do tempo que nós estamos vivendo agora, beleza? Vamos dizer aqui que esse daqui é o presente. Tá? E aqui temos o passado, tá bom? Levando em consideração que esteja hoje, não vou falar em linear, em horizontal, nada disso. Só quero que vocês tenham uma ideia aqui para isso, certo? No presente agora, já é uma matéria. Já é uma realidade. Beleza? Já é uma realidade, certo? E no passado,
que foi um pensamento que foi primeiro, antes de um desejo, veio na mente primeiro, certo? Que foi um pensamento, tá? Que logo em seguida, depois, se tornou um desejo. O desejo, essa é a energia motriz que faz ter um movimento para chegar na realidade, tá bom? Desejo. Então vamos lá. Antes de ter sido uma matéria, ele foi um pensamento, esteve na nossa mente. E antes de se tornar essa realidade, essa matéria, também foi um desejo, tá? Então, temos isso claro. Tudo o que ha sido criado pelo ser humano, tudo que já foi criado pelo ser humano, foi um pensamento. Portanto, a culpada de tudo é a nossa mente. Ela cria tudo, ela faz que tudo isso seja real. Calma, tem muita mais coisa. Vamos partir disso. É uma base para que eu possa trazer a tomada de ação para vocês levar em consideração isso, tá bom? Vamos lá então. Então, se a gente é capaz de construir coisas incríveis, edifícios gigantescos, microchips super pequenos, somos capazes de criar celulares que fazem coisas que há 100 anos atrás era impossível de se fazer. Hoje já estamos fazendo clonagem de animais. Somos capazes de curar doenças, ou seja, a gente está fazendo de tudo. Por que as pessoas como eu e você, comum, são capazes de fazer coisas incríveis e por que nós, que estamos aqui agora, vendo este conteúdo ou criando essa realidade, não somos capazes? Por que a gente não consegue criar o que a gente quer, certo? Por que se tudo que existe hoje na nossa realidade passa na nossa mente antes, por que tudo que passa na nossa mente a gente não faz realidade? Aí tá o ponto, né? Aí tá o ponto. E eu tenho uma conclusão um pouco incômoda sobre isso daqui, mas ela é bem honesta, tá bom? Ela é bem honesta. Como eu disse antes, a mente ela é a culpada. Só que a mente, ela é como se fosse uma ferramenta. Ela é como se fosse Cara, não sei como que eu posso falar. Uma tesoura, vou falar assim, tá bom? Uma tesoura, tá? É uma ferramenta para você. E dependendo de como você usa essa ferramenta, ela vai te ajudar ou não àquela realidade que você quer. Vamos supor, você tem uma tesoura, certo? Se você quer usar a tesoura para cortar um papel, ela vai cortar o papel. Porque essa é a função dela, essa é a verdade dela, essa é a premissa dela. Só que se você pegar uma tesoura, tá bom? Para você pegar e construir uma casa, para você pegar e levantar uma parede com a tesoura, você vai conseguir fazer isso? Não vai, porque essa não é a função da tesoura. A função da tesoura é cortar. A função da tesoura não é edificar. A função da tesoura é cortar. Não é fazer comida. Não é mexer o alho lá quando você está fazendo arroz. Não é verdade? Cada ferramenta tem a sua premissa. Cada ferramenta tem a sua verdade. E qual que é a promessa? Qual que é a premissa? Qual que é a regra da nossa mente? A regra é essa que eu já falei para vocês. Ela cria totalmente a nossa realidade. Essa é a regra. É a regra universal. Essa é a regra universal. Dá igual no que você acredita, dá igual em que religião você faz parte. Essa é a regra primordial dessa ferramenta que nós temos aqui, da nossa mente. Ela cria totalmente a nossa realidade. Combinado? Temos tudo isso claro? Beleza? Fazemos um repasso, então? A mente é culpada de tudo. Ela é culpada de toda a nossa realidade. Só que ela, não podemos qualificar ela como boa nem como ruim. Ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, você tem que saber usar ela. A mente não está feita para cozinhar. Ela está feita para criar uma realidade. A mente, como se fosse uma tesoura, que está feita para cortar um papel. Você não pode usar a tesoura para edificar a porra de um prédio. Eu tô com os palavrão aqui, já me desculpa aí. Mas é verdade. Então a tesoura ela foi feita para cortar. Qual é a promessa da tesoura? Cortar algo, cortar um papel, cortar uma folha, cortar algo, dependendo da tesoura. Qual é a promessa, qual é a regra da mente? A regra da mente é que o pensamento cria a nossa realidade. Essa é totalmente a nossa regra. Fechou, gente? Temos isso claro? Vamos passar para o nosso bloco 2, tá bom? Dessa aula. Eu quero que vocês tenham isso bem claro na nossa cabeça. É muito importante, tá? Muito importante. Então, assim, eu tenho uma história, bem um pouquinho besta, mas uma história que vai ajudar a gente a clarificar isso, entender isso, ter isso bem mais claro na nossa cabeça,
para que a gente possa tomar ação, beleza? Na Grécia Antiga, uma história da Grécia Antiga de um escultor e de um aprendiz, beleza? E era o seguinte, o aprendiz estava andando pela Grécia e totalmente tranquilamente indo pro seu mestre. Chegou no mestre, lá o mestre estava com um bloco de mármore gigante, né? Ia começar a esculpir, acho que fala, né? Esculpir. E ele chegou já, e aí mestre, como é que você tá, mano? Tudo de boa? Não foi mais ou menos assim, mas foi parecido com isso. E ele falou, mano, vou fazer uma pergunta pra você. Você tá com esse blocozão aí gigante aí, cara, de mármore, aí você vai começar aí agora aí com martelinho e com cincel, acho que é assim em português. E aí, mano, como é que você sabe o que você vai tirar aí? Qual que é a figura que você sabe aí? Então ele pega e fala, né, que ele não tira nada daí, entendeu? Ele já sabe que a figura tá aí dentro, já tem certeza que a figura já existe aí. Então ele só elimina o que não faz parte da figura. Aí o aprendiz olhou assim pra cara dele e falou, mano, como assim? Como assim? Então, e se você errar? Se você errar, você tá lá com o martelinho, taca, 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 puf, errou. E se você falhar? E se você, sei lá, esquecer da figura? Então ele fala, o mestre olha pra cara dele e ri, né? O mestre, porque o mestre é mestre, né, mano? O mestre olha pra cara dele e ri e fala, cara, eu só erro quando eu deixo de ver a figura completa. Quando eu tenho dúvida, é aí que eu começo a tremer a minha mão. Qual que é o ponto aí? O escultor aí, ele não estava criando desde o nada, simplesmente vou aqui e vou começar. Não. Ele via a figura antes. Ele tinha clareza. Muito importante a gente ter isso, tá bom? Vamos colocar já aqui a primeira palavra. O escultor, ele tinha totalmente clareza. Tá? Vamos lá? O escultor, ele tinha clareza do que ele queria. Tava tão claro para ele o que ele queria ali, que ele pensava já que era real, de tão claro que estava aquilo para ele. E quando ele fala que eu só erro quando eu deixo de ver a figura, é aí o ponto da primeira pergunta que nós fizemos aí, o que acontece com a gente. Não é que a gente não consiga criar o que a gente quer, é que em algum momento do processo da caminhada a gente deixa de ver com clareza aquilo que a gente queria. Que em algum momento do caminho, você e eu deixamos de ver o nosso real objetivo, ou a gente muda de objetivo. A gente tem a clareza de que a gente quer R$ 1.000 na conta no final desse mês. A gente vai fazer A para conseguir. Só que na metade do mês, a gente pula e vai para outra coisa. E depois, no final do mês, pula e vai para outra coisa. E chega no final do mês, a gente não tem os R$ 1.000 que a gente deseja. Porque faltou clareza. Clareza do que realmente a gente queria. Clareza do que realmente é o caminho que a gente ia fazer. Portanto, a mente que cria com facilidade, a mente que muda a realidade com facilidade, não é a que tem mais informação, é a que tem mais clareza do que ela quer. Mais clareza, soma igual. Mais clareza é igual à realidade. E a realidade que desejamos. Fechou? Mais informação não é igual à realidade. Pô, sei que a letra tá um pouco ruim aí, mas eu acho que dá pra você dar. Não é igual. Mais informação não é igual. Excesso de informação não vai trazer mais poder para sua mente. Importante isso. A informação é importante. No entanto, em excesso, não vai te ajudar em nada em criar uma nova realidade. Porque a mente realmente com poder de criar uma nova realidade, de construir uma nova realidade, é a que tem clareza da onde ela quer ir. Tipo assim, imagina que você tem uma lanterna na mão, beleza? Então, quando você tá andando, taca, fazendo a sua caminhadinha, você tá com a lanterna assim, pra frente, pra trás, pro lado, pra baixo, pra cima. Mano, você tá fazendo de tudo, só que você não tá apontando ali, entendeu? Você tá fazendo de tudo com a lanterninha, você tá mexendo pra tudo quanto é lado. O que ela tá iluminando? Iluminando que fala lumiano? O que ela tá iluminando? É lumiano que fala, né? Eu acho que é lumiano que fala. O que ela tá iluminando? Quem ilumina em espanhol? Pois nada, tudo a meias. Você tá aqui mexendo pra lá, mexendo pra cá, mexendo pra trás, você não consegue ver nada com clareza. Você não tá apontando ela pra nenhum lugar, você tá andando pra
Você está mexendo ela para qualquer lugar. Agora imagina comigo, essa mesma energia que você está gastando ali, ó, mexendo para tua coisa, você pega e aponta ela. Pá! Você aponta ela para um lugar fixamente. Essa mesma luz, essa mesma energia de que você estava gastando, dispersa e você deixa ela fixa num ponto. De repente você começa a ver com clareza o que tem na sua frente. De repente você consegue ver tudo o que está diante de ti. A nossa mente é essa lanterna. O problema não é o tanto de energia que você tem ali, o tanto de luz que está irradiando. O problema é que a gente está disperso em 1000 direções ao mesmo tempo. O problema é que a gente tem muita coisa na nossa cabeça. A gente quer tudo ao mesmo tempo. E a gente não consegue apontar a lanterna, a nossa mente, somente para um ponto. Agora mesmo que você está me vendo aí, a gente está trocando essa ideia, conversando, falando sobre isso, quantas coisas você tem na cabeça? Volta aqui para mim. Volta aqui pra mim, tá aqui comigo, presta atenção na aula. Quantas coisas você tem na sua cabeça? O trabalho, que se a conta pro final do mês, que se a namorada ou namorado, que se a conta que não pagou, que se meu marido não tá fazendo isso, que se a minha esposa não tá fazendo... Você tá com inúmeras coisas na sua cabeça e você não tá conseguindo focar. Tá 100% focado na aula, nessa aula, nesse conteúdo aqui. Tá entendendo? Então, você nesse exato momento você tem um total de 1001 pensamentos. 1001 pensamentos, tá? 1001 pensamentos na sua cabeça. 1001 pensamentos significa dispersão. 1001 pensamentos significa não construir nada. 1001 pensamentos é igual a 0 resultado. Bom, dá pra vocês entenderem mais ou menos aí, tá bom? 1001 pensamentos é igual a 0 resultado. Uma mente dispersa, não focada, sem clareza, não consegue nenhum resultado que deseja. Portanto, essa é a grande diferença de nós aqui, que às vezes não conseguimos criar o que a gente quer, que a gente não está vendo com clareza o nosso objetivo final. E quando conseguimos ver com clareza, a gente não consegue seguir o caminho proposto para chegar àquele objetivo, àquela realidade. Treinar a sua mente não é fazer você virar uma pessoa fria, uma pessoa que tem 0 pensamentos, uma pessoa que não pensa em nada e está em constante meditação. Treinar sua mente é saber apontar a sua lanterna, é saber apontar sua mente àquele caminho que você deseja. Esse é o grande segredo que muitos falam e outros muitos não falam para uma nova criação da realidade. É ter clareza do que realmente você quer. Certo? Vamos lá então, um pouco para a parte, pro coração de tudo isso que a gente está falando, tá bom? Esse é o ápice da nossa aula, porque agora a gente vai falar sobre essas 4 dimensões que nós temos, que é muito importante, que elas estejam alinhadas dentro da gente. Beleza? Vou fazer o desenho, em 1 minutinho nós volta, para ficar mais fácil para mim explicar para vocês. 4 aspectos de você mesmo que quando eles estão alinhados, algo realmente extraordinário começa a acontecer na nossa vida. CMEE. Corpo, mente, emoções e energia. Corpo, o que você sente no seu estado físico, o que você sente. Mente, o que você... Bom, corpo, né? Saúde, vitalidade, tudo isso que você está sentindo no seu corpo físico. Mente, o que você pensa, para onde você está direcionando os seus pensamentos. Emoções, o que você sente. Aquelas sensações que a gente tem bem aqui no peito, sabe? No coração. E energia é aquele fogo interior, aquela vontade de viver, aquela energia motriz que faz você se mexer ou te paralisa. Afinal, a energia ela tem uma frequência, então ela pode estar em cima ou embaixo, alta ou baixa, melhor dito, né? E ela vai ajudar ou não você a ter movimento para realizar aquilo que você deseja. Quando esses 4 aspectos de você mesmo não estão alinhados, você se mexe e não sai do lugar, certo? Mais ou menos assim, você fica dando um passinho para cada lado. Afinal, cada aspecto seu está levando você para uma direção. O seu corpo diz que você está morto, está cansado e não tem vontade nenhuma de viver, e a sua mente está trabalhando 24 horas por dia dizendo que você tem que chegar naquele objetivo, que você quer aquele objetivo, que você não está satisfeito com aquilo que você está vivendo. Isso tudo cria uma emoção dentro de você. Tristeza profunda, falta de vontade de viver, emoções com frequências muito baixas.
e a sua energia não colabora para o seu movimento. Se não há movimento, não há criação de realidade. Beleza? Bom, não há criação de realidade porque a gente já foi ensinado desde pequeno que não existe magia aqui nessa dimensão. Então a gente não consegue fazer magia aqui. Beleza? Na nossa cabeça, já está muito impregnado disso. Tem pessoas que conseguem e tem outras que não. Pessoas que conseguem é que realmente conseguiram ressignificar essa crença dentro delas. A gente não vai falar disso agora. É conteúdo para outra aula, tá bom? Então nós estamos partindo da ideia, uma introdução aqui, partindo da ideia que nós não conseguimos fazer magia aqui agora, beleza? Relaxa sobre esse tema. Então, se não há movimento, não há criação de uma nova realidade. Quando não há movimento? Quando não há energia, quando estamos numa energia baixa. Como estamos numa energia baixa? Quando nossas emoções não são aquelas que nos fazem viver, que nos queiram viver. E se as emoções já estão nesse estado, nosso corpo, ele não vai ter vontade. O nosso corpo não vai ter movimento, não tem jeito. O nosso corpo vai sentir doença. O nosso corpo vai ter doenças. Porque ele precisa jogar para fora essas emoções negativas. E a nossa mente entra naquele bucle infinito de mesmos pensamentos, se você não tem consciência disso. Como muitos de vocês já sabem, 90%, bom, 80% a 90% dos nossos pensamentos de hoje são os mesmos de ontem. Então a gente está tendo os mesmos tipos de pensamentos, portanto, nossa realidade fica sempre a mesma. Show! Tô me engabelando um pouquinho de conteúdo aqui, calma aí que a gente já vai para tudo isso, beleza? Vamos lá então. Quando você consegue alinhar esses quatro, corpo, mente, emoção, energia, aí acontece o extraordinário que eu falei para vocês. Porque se está tudo alinhado em prol de um objetivo, com clareza do caminho, é muito mais fácil a gente chegar até lá. É muito mais tranquilo a gente chegar até lá, beleza? A alinhação disso tudo aqui, beleza? Vamos dizer aqui, alinhação, acho que é assim que eu escrevo, o alinhamento, beleza? É igual a manifestação, né? Aquela palavra que todo mundo fala, né? Manifestar uma nova realidade. Vamos colocar aqui. Alinhar corpo, mente, emoções e energia nossa, alinhando esses quatro aspectos, a gente consegue manifestar aquilo que a gente deseja, consegue construir, consegue atrair aquela realidade que a gente deseja. Tá bom? Dito tudo isso, a gente tem outra coisa mais top ainda de tudo isso. Vamos dizer assim. O interessante de tudo isso é que, se você conseguir alinhar uma única coisa desses quatro aspectos, tudo outro se alinha como um efeito dominó. Você só precisa alinhar a sua mente. Você só precisa fazer o que a sua mente, os seus pensamentos habituais, beleza? Você só precisa alinhar isso, o que você pensa. Se você conseguir alinhar o que você pensa, tudo o demais cai como efeito dominó. Tudo demais se alinha como efeito dominó. As suas emoções mudam. As suas emoções mudando, o que o seu corpo vai colocar para fora não vai ser mais doenças. Afinal, você vai ter uma emoção elevada. Se você tem um corpo menos doente, você tem muita mais energia, muita mais vitalidade para ter movimento. E com o movimento, a gente cria a nossa realidade. Com o movimento, a gente consegue construir uma nova realidade. Alinhando a mente, a gente consegue ter uma manifestação. Alinhando a mente, tudo o demais entra em alinhação. Alinhamento. Alinhamento em espanhol seria mais ou menos assim. Tudo o demais entra de acordo com isso. Quando tudo está em alinhamento, quando tudo está alinhado em prol de um objetivo, construímos a nossa realidade. Mano, é só a nossa mente. Não tem mais nada. Não existe nada mais para nossa realidade. Somente a nossa mente é o que faz com que a gente consiga criar essa nova realidade que a gente quer. Tá bom? E isso aqui é um pouco do que muitas religiões falam, tradicionais, né? Budismo, catolicismo, né? Evangelismo, enfim. É o que muitos dizem sobre a fé. A fé não é racional, ela é totalmente racional, sim. Né? A pessoa, ela começa a pensar em algo tão convicto de que Deus vai dar para ela, do que o Criador vai dar para ela, vai fazer realidade, que ela não tem nenhuma abertura para outro pensamento.
Por isso que eu acredito que a fé, ela é algo que pode ser treinável. Então você não acorda um dia, tenho fé agora que tudo vai ser bom. Não. Você consegue treinar a fé que tem dentro de você. Porque ela é algo totalmente racional, é algo mental ela. A ponto de você não dar abertura alguma para algum pensamento negativo em prol daquilo que você tem a fé. Você não deixa nenhum pensamento aparecer na sua mente ou criar raízes, tá bom? De que aquilo que você acredita não vai ser realidade. Você já conversou com alguém de alguma igreja evangélica? Como essas pessoas elas têm total convicção de tudo aquilo que elas acreditam e nada que você for falar para elas não tem abertura? Eu fui criado numa igreja totalmente evangélica, então eu sei muito bem do que eu estou falando nesse ponto. E não um ponto negativo. Temos que entender que cada um está num momento da vida e cada um está numa frequência, está vivendo uma realidade, tendo uma experiência aqui nesse plano. E temos que aceitar isso. Ninguém tem que aceitar o que nós acreditamos. Beleza? Então vamos lá. Vamos finalizar isso aqui já, beleza? Pra gente já passar e finalizar a aula. Vamos lá. O que você quer realmente de verdade? Para onde você quer ir? Esse é o ponto. O que você quer realmente de verdade? Você precisa ter clareza disso. E você precisa ver isso todos os dias. Hoje a gente tem inúmeros estímulos. A gente já foi criado isso com muitos estímulos já. Inúmeros estímulos. Certo? Muita coisa passando ao mesmo tempo. E a gente está desacostumado de parar e ver um vídeo de 30 minutos como esse, mais ou menos. Talvez vai ter 20 minutos. Então, assim, se você está lotado de estímulos, vendo infinitas realidades e possibilidades a todo momento, você cria um desejo e você não consegue ter clareza ou não consegue definir o que realmente você quer. E é importante você ter essa clareza. É importante você entender, porque senão você não vai criar e você vai fazer parte do grupo B, das pessoas que não conseguem criar aquilo que desejam. Tá bom? Então, quero que você faça essa pergunta, né? Que é o que realmente o que eu desejo, tá? O que eu preciso realmente? Porque hoje em dia aqui eu tenho uma colinha aqui, tá bom? Todo ser humano ele busca alguma coisa, sem importar religião, sem importar cultura, país ou o que seja, ele busca a mesma coisa: saúde e prazer no corpo, tá bom? Paz e alegria na mente, amor e compaixão nas suas emoções e sentir completo dentro de você, né? Na questão de energia, ter energia para fazer muitas coisas. Tudo o que vem depois disso, dinheiro, namorada, casa, trabalho, é um veículo para chegar nisso que eu acabei de citar para vocês. Saúde, prazer, paz e alegria, amor e compaixão e sentir-se completo. Tudo que vem depois disso aqui, galera, é somente um veículo para te chegar a esse ponto. Então, vamos começar por aí, tá bom? Vamos começar por esse ponto. Primeira coisa, você precisa se sentir completo com o que você tem agora. Não tem outro caminho. Se você não se sente completo com a sua realidade que você está vivendo, com a sua companheira, com o seu companheiro, com a sua família, com a sua casa e com o seu trabalho, vai ficar muito difícil. Afinal, quando a gente não se sente completo aí, as nossas emoções, os nossos pensamentos vão estar em prol disso. Você vai estar sendo redundante nesses pensamentos de se sentir incompleto. Se os teus pensamentos e se todos os teus pensamentos se baseiam nisso, eu sinto muito. Mais disso você vai criar, tá? Então vamos lá. Primeiro, comece a se sentir completo na sua saúde, no seu prazer no corpo, nas suas emoções. Comece a se sentir completo nessas dimensões. Acabou. Comece a se sentir completo. E comece a trazer um alinhamento nos teus pensamentos. Estar consciente do que você está pensando a diário, tá? Para ter esse efeito dominó e tudo demais se alinhar. Então eu quero propor um negocinho para vocês aqui, um pensamento todo dia de manhã. Vai tomar mais ou menos 30 segundos. Acordar e pensar esta frase que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Hoje, onde quer que eu vá, eu vou criar um mundo mais pacífico, mais amoroso e mais alegre. Hoje, onde quer que eu vá, eu vou criar um mundo mais pacífico, mais amoroso e mais alegre. Hoje, onde quer que eu vá, eu vou criar um mundo mais pacífico, mais amoroso e mais alegre. Tá que você vai falhar. Eu falho. Beleza, galera? Eu tô trazendo um conteúdo pra vocês aqui porque eu amo isso. Eu adoro esse tipo de conteúdo. Por isso que eu tô trazendo ele aqui. E eu erro, eu falho. Eu falho e muito. A minha realidade que eu tô vivendo hoje é exatamente a realidade que eu pedi há 5 anos atrás. Eu estou fora do Brasil, eu tenho um trabalho top, eu demoro 5 minutos pra chegar no meu trabalho.
Eu tô morando num clima maravilhoso. Se vocês verem a vista que eu tenho aqui agora da montanha, é um clima maravilhoso, tudo verde. Tô com uma mulher incrível, mano. Que eu me apaixonei, tive a sorte de encontrar ela. Detalhes que eu pedi pra Deus há 5 anos atrás, essa mulher faz hoje. Essa mulher que não acredita em nada do que eu acredito, por exemplo, em algumas coisas, vamos dizer assim. E ela faz tudo aquilo que eu falei pra Deus que eu queria que a mulher fizesse. Entendendo? Eu espero e eu tento ser o melhor pra ela diário. Tento ser um homem incrível pra ela, porque ela merece. Eu tenho o carro que eu desejei ter o carro ano passado. Eu tenho um trabalho maravilhoso que eu tenho hoje. Tenho dinheiro pra pagar minhas contas. Tenho conhecido vários países. Então, tipo assim, eu tô vivendo o que eu já me propus a ver anos atrás. E agora estou querendo criar outra realidade. O ponto que eu quero chegar pra vocês é que a gente erra e a gente falha. Eu tenho muitas falhas na minha criação da realidade. Muitas. E tá tudo bem nisso. Falhar não quer dizer que você não vai conseguir e a gente não precisa ser perfeito. A gente precisa ter constância, né, nas atitudes que a gente toma, tá? Essa é a clave, o segredo, né? Ter a constância naquela decisão que você já tomou, a direção, clareza daquilo, tá bom? Eu e você, nós somos parte de algo muito incrível, tá bom? A mesma fonte criou esse universo aqui, que está funcionando dentro de você, que está funcionando dentro de mim nesse momento, ela tá aí. E você, a pergunta que você tem que fazer é se você quer ter acesso a isso ou não, tá bom? Se você consegue ter acesso a isso ou não. E organizar a sua mente é o que vai permitir você ter acesso a essa fonte criadora, essa energia de Deus, de Criador, do universo, enfim, de Buda, sei lá, do que seja que você acredite, tá? Essa é a aula de hoje. Então, acorda de manhã com isso na sua cabeça, tá? Hoje, onde quer que eu vá, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou criar um mundo mais pacífico, mais amoroso e muito mais alegre. Vamos começar assim, tá? Vai ter aula 2, vamos ter bastante aulinha aqui, eu não tenho clareza se eu vou conseguir trazer várias aulas por semana, mas pelo menos 2 eu vou trazer nesse segundo trimestre de 2026. E a aula que vem, a gente vai entrar mais nesse tema aqui, tá bom? A gente provavelmente vai dividir corpo e mente, emoção e energia, ou emoção e mente, tenho que ter isso com clareza, ou senão eu vou dar esses 3 todos e depois a mente, porque é importante ter uma aula só pra mente, pra gente entender o que fazer, quais são as ações tomar, pra gente alinhar. Tá? Essa foi só uma introdução, espero que vocês tenham gostado, espero mesmo que tenham curtido pra caramba. E tamo junto, até nós, um forte abraço. No peito, no coração, a paz de Deus, do Criador do Universo. Mano, fique em paz, vai dar tudo certo. Relaxa. Vai dar tudo certo. Relaxa. Relaxa. Calma, tá? Eu sei que eu fui um pouco rápido aqui. Sou um pouco eufórico, tô muito feliz de ter tomado essa ação, de estar começando isso aqui. Então, tô sentindo um negócio aqui dentro que vocês não têm ideia. Então, relaxa, calma aí. Vai dar tudo certo. Você tá no caminho certo. Você tá no caminho correto. Falta pouco, tá? Alinha isso aqui, ó. Não esquece, excesso de conteúdo não te traz mais poder, tá? O que te traz poder de criar realidade de verdade é clareza da onde você quer ir. Alinha a sua mente. E todos os demais aspectos de você mesmo vai cair como efeito dominó. Alinha a mente, corpo, emoção e energia. Vai estar tudo alinhado. Esses 4 alinhados, você vai trazer, vai ter uma manifestação, uma criação de uma nova realidade. Beleza? Um abraço no peito, no coração. Deus abençoe.